Como apresentar a Erika Mizutani? É uma responsabilidade. Jura? Porque eu sou meio fanzoca, É assim. muito mais difícil ser mãe de 3 do que fazer as artes. Como é ser mulher, ser mãe, ser artista no Brasil em 2019? Em 2019 mais difícil do que nos outros anos. Na verdade, quando você é mais nova, você tem uma coragem maior, talvez. Então eu acho que isso foi legal. Eu acho que eu fiz as coisas na hora certa, assim, de me jogar, de colocar a cara pra bater, sabe? E fazer coisas erradas também, né? Hoje eu vejo que eu não posso errar tanto assim, porque você acaba criando na sua vida um cenário que às vezes o erro não cabe. Então chega um momento da sua vida que você tem mais contas, né? Que você tem mais responsabilidades e nessa hora pesa um pouquinho. Mas eu acho que eu ainda tenho uma mentalidade bem de adolescente, que às vezes coloca a cara pra bater ainda. Mas também eu acho que existe no meu trabalho uma trajetória longa, né? De muita coragem também, muitos erros, que hoje eu consigo poder mostrar um pouco mais de mim, sem o lado comercial também tão forte, umas coisas mais minhas e autorais, né? E como que tudo começou pra você? Eu entrei na faculdade logo que eu me formei e eu fiz 6 meses só. E aí eu saí, eu queria ter ficado na real, mas eu já era mãe com 21, já trabalhava em agência de publicidade, depois eu fui pra editorial. Isso com 20 anos, assim, 20, 21, 22, 23. E eu comecei a ilustrar nessas revistas. Às vezes eu tava numa editora... Quando a gente trabalhava naquela época em editora, que era uma época que era bem valorizado o papel, a impressão, a mídia impressa, era muito divertido, era muito legal, a gente aprendia muito, né? Mas também pulava bastante, com bastante facilidade de título para título. Então eu tive um aprendizado intenso de borderô baixo, que seria o quê? Trabalhar com pouca grana, e peguei revistas de borderô altíssimo, assim. Mas onde eu mais aprendi foi trabalhar com borderô baixo, tipo, imagem alta, trabalhar com ilustração, eu mesma fazer as ilustrações, às vezes, das revistas. E eu comecei a gostar mais de fazer a ilustração do que diagramar, que eu gostava também. Daí eu senti que eu poderia fazer daquilo o meu trabalho, né? Mas essa questão de brincar, de pintar, desde pequenininha, meu pai sempre incentivou muito, assim. O incentivo da família é absurdo. Sim. E eu tinha um estúdio dentro de casa, né? Meu pai é publicitário e artista também. Então eu nunca tive medo, entendeu? De chegar ao ponto, por exemplo, depois das ilustrações pro mural, né? Pra mim é a mesma coisa, entendeu? Você pega uma plataforma desse tamanhinho e uma plataforma de 10 metros por 10, é o mesmo princípio, o pensamento é o mesmo. Teve um momento na tua vida que tu parou e falou, tipo, mano, sou artista, vou viver disso e é isso que eu quero. Teve, total. Como que foi essa virada? Não, porque quando eu trabalhava corporativo, né? Apesar de ser editorial, uma coisa mais ligada à criatividade, é um mundo mais corporativo, né? E como eu já tinha criança toda, eu não sentia muito que eu tava curtindo os meninos, sabe? Eu falei, eu preciso sair fora dessa cidade, preciso ficar um pouco distante do caos. E a gente decidiu, na época, eu e o pai dos meus filhos, a gente decidiu sair fora e morar no meio da montanha, assim, no meio do mato. E aí a gente ficou uns 5 anos lá. E aí aquilo, sei lá se aquilo ou toda a trajetória que eu tinha escolhido me incentivou a deixar um pouco de lado qualquer coisa que fosse corporativa ou pragmática. Eu falei, eu quero fazer algo autoral e algo que me dê mais liberdade. Eu não tinha internet direito, era uma internet muito ruim, mas assim, o pouco que eu entrava na internet, eu conseguia captar o que estava acontecendo nesse mercado. E eu achava que eu poderia participar desse mercado, eu tinha confiança, entendeu? De pensar, eu posso fazer. E no meu quintal tinha uns pedaços de madeira, assim. E aí eu comecei a pintar esses madeirinhas e tal. Quando eu pintei as madeirinhas, eu já tinha na cabeça que eu precisava vender isso. Um desprendimento em partes, né? Difícil, né? Super. Mas eu acho que eu tava querendo um pouco de liberdade também. E, a gente tá num mundo capitalista e não adianta. O artista pode ser super, né,
livre, mentalidade aberta, mas a gente precisa vender nossas coisas se a gente quiser viver de arte, né? Sim. E eu tava imaginando que eu poderia ter essa liberdade, que é a liberdade de criação e a liberdade de ter autonomia na minha vida, na sociedade. Então é vender minhas coisas. Então quando você gera um trabalho, você já gera ele pensando que você vai ter que se desprender dele. E isso também é legal. E quando eu tinha essas peças, eu fotografei e coloquei num site, montei um sitezinho. Eu lembro desse site até hoje, era bem podre. Não existe mais. Não, era podraço. Eu já tive um site que começava com uma música e, minha mãe, filha, pelo amor de Deus, esse site é irritante. Várias experiências que vão te lapidando, Vai né? aprendendo, claro. Porque, não basta você ser um artista e fazer suas coisas, você tem que saber a delicadeza de divulgar seu trabalho. Sim. Porque divulgar, às vezes você pode acabar com o seu trabalho divulgando de uma maneira errada. Mas eu acho que deu pra notar, talvez, a minha confiança nos meus trabalhos, entende? Porque eu não... Hoje eu falo que bosta que eu fiz as pinturas, mas assim, na época eu falava, tá lindo. Sim. E venderam? Vendi. Eu vendi. Legal. Aí você percebe que você vende pra família, vende pros amigos, e aí quando você começa a vender pra alguém que você não conhece, gente, lógico que é demais vender pros amigos. Mas sabe quando você tá no comecinho? Aí você fala, pô, uma pessoa desconhecida comprou meu trampo, assim. Aí você, caralho, que legal. Eu vejo o seu trabalho que é uma coisa muito delicada. As cores, elas se encaixam, elas estão ali por um motivo, não tem nada que não orne dentro do seu trampo, assim. Como que você chegou nisso? Como que foi essa construção da linguagem que você usa hoje? Então, às vezes eu acho que é uma coisa, às vezes eu acho que é outra também, da trajetória toda que eu tive em publicidade. A publicidade, ela faz com que você tenha uma visão geral de várias peças e uma unidade estética que precisa falar sobre a marca. Eu acho que isso me ajudou bastante, porque se você pegar todos meus personagens, a roupinha deles, a meia da Misulina, que é listrada, a minhoca é listrada, tipo, nasceu da meia, sabe? Uma coisa meio absurda, mas no fundo tem uma unidade estética única, né? Então eu acho que essa coisa do se arriscar vem de criança, de nunca ter sido podada nisso, entendeu? E aí na escola eu tinha um problema de timidez sério, assim, tipo aquela idade chata e tal. E eu só tirava 0, era um ó, assim, né? E eu era um ó também socialmente. Eu não era muito tipo, né, a popular do rolê, enfim, tudo bem. Só que chega uma certa idade que às vezes isso te incomoda, porque tem gente que fica bullying, ninguém gosta de você, essa merda toda. Só que eu tive um trabalho de escola de artes que eu fiz um puta trampo da hora, assim. E teve uma votação. A gente colocou as obras de arte na lousa e todo mundo tinha que levantar um por um e colocar um pauzinho de... Nossa, que tenso. Total tenso. Mas eu olhei aquilo e eu vi todo mundo levantando e colocando os pauzinhos no meu desenho. Até aquela mina chata, sabe? Que ficava me enchendo o saco. Falei, porra, ela me odeia, mas ela gosta da minha arte, né? E aí, pum, pauzinho. E começou a vir milhões de pauzinhos. E aí todo mundo, começou a gritar meu nome. Eu falei, gente, tô me comunicando através dos meus desenhos. Que da hora. E eu fiquei emocionada, né? Porque, enfim, aquelas que falam desde a infância. Mas quando eu era criança, eu me comunicava através de um bicho de pelúcia. Então eu acho que hoje eu tenho essa coisa de me comunicar através de alguma coisa. E se você comunica através da arte, o que você quer dizer com seus trampos, quando você pinta? Nossa, que legal essa pergunta, né? Porque, porra, eu tenho um monte de coisa ruim, chata, eu sou mega chata, eu sou depressiva às vezes, como todo mundo. Sim. E minha obra, ela passa sempre uma coisa meio alegre, né? Eu acho que eu preciso ter uma névoa feliz em volta de mim. Eu tenho essa necessidade. Pra cobrir as coisas ruins também, existe um equilíbrio, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu já percebi que eu consigo expor bem as coisas quando eu tô feliz, quando eu tô bem, calma, tranquila, contas pagas, né? E eu não consigo expor meu lado ruim, e não é que não existe, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala, Érica, tá sempre feliz, você quer, nananã. Mas eu acho que é o meu processo mesmo, natural,
ideal é passar as coisas que eu me sinto à vontade, assim, e bem. E se você olhar meus personagens, tipo Misulina e tal, ela tem o jeito dela, o cabelinho, né, aquela coisa toda em volta dela, ela é um símbolo meio de proteção, assim, sabe? Porque nada pode interferir na vida dela ou machucar. E a Misulina mesmo, a minha bonequinha, ela nasceu num dia que meu filho tava doente. Ele ficou no hospital um tempão e foi uma situação tensa pra caramba, assim. Imagina. Que eu pensei, puta, eu vou ter que ir em casa buscar meus materiais de desenho porque eu vou ficar uma semana aqui com ele, né? Então eu trouxe o meu caderninho e comecei a riscar. E aí eu comecei a desenhar e nasceu a bonequinha toda protegida. Se você olhar mesmo todos esses desenhos que eu faço, tirando as flores, né? As flores elas têm uma linguagem mais decorativa. Eu acho que você consegue enxergar, depois de entender melhor a proposta porque eles existem, um pouco de melancolia de leve. Então é importante estar aqui até explicando isso, porque agrega entender um pouquinho. E a Mizunhoca, ela é tipo uma companheira da Misulina. Você tá falando todas essas coisas, mas faz inspiração, né? Sim, não, eu adoro. Tá. Eu adoro, eu entro na onda. A Mizunhoca, ela é um ser sem sexo, né? Então eu precisava de alguém que acompanhasse a Misulina nas aventuras dela. Inclusive tá pra vir aí uma animação e um livro. Sério? Da hora. E ela precisava de alguém para acompanhar ela nas historinhas, nas ilustrações. E esteticamente a Mizunhoca, ela nasceu da perna da Misulina, mas sentimentalmente a Mizunhoca existe porque precisa existir um amor. Ela não é ninguém, a gente não é ninguém se a gente tá sozinho, assim, né? Então a Mizunhoca, ela é um ser assexuado, que fala? Que ela tem um amor platônico pela Misulina. Então ela só fica... E a expressão delas, tanto da Misulina como da Mizunhoca, e dos bichinhos que eu faço, eles têm uma expressão super neutra, assim, eles quase não têm expressão. Porque eu gosto da sensação de você tentar entender partindo do que você sente, entendeu? Meio Waldorf, né? Assim, é um reflexo. O que você diria pra galera que tá vendo a gente, que quer fazer arte, quer eventualmente viver de arte? Porque fazer arte é uma coisa, viver de arte é outra coisa completamente diferente. O que você diria para as pessoas, tipo, que tem um conselho de alguém que vive disso há bastante tempo? Criou os filhos com arte, tipo, isso é muito legal, eu acho isso muito massa. Eu acho que tem que fazer. Não é aquilo, quanto mais você trabalha, sabe? Não é bem isso. Eu acho que é acreditar e fazer. Porque se você cria uma história, uma trajetória de muitas coisas que você faz, que você cria, você tem um corpo maior, assim, de material e justifica o porquê que você tem aquilo e você quer transformar aquilo no seu ganha-pão. Tá com vontade de fazer um zine, uma revista independente, uma ilustração? Faz. Eu falo sempre, quando às vezes eu dou umas palestras em universidade, que eu tô amando fazer isso, que é uma galera que tem muita vontade de saber de você, isso daí me incentiva muito, sabe? De você ter um espaço na sua casa para você poder criar ali. Mesmo que você more num espaço de 20 por 20, você vai ter sua mesinha ali, que não vai ser a mesinha para comer, não vai ser a mesinha para fazer nada além das suas criações. Caneta, papel em branco, tudo limpa aquele espaço. Eu sou uma pessoa mega desorganizada, mas o espaço onde eu trabalho tem que estar arrumadinho. Arruma suas tintas, seja o que tiver, põe ali. Acordou, tomou café, sentiu uma criação, uma vontade de sentou ali e fez. Tenha essa facilidade dentro da sua casa já. Fez um trabalho, guardou, fez outro. Cuida do que vocês forem fazer. Eu já vi tanta gente fazendo coisas maravilhosas em papel de caderno, tudo amassado. E aí, se você começa já a fazer qualquer coisa, um desenho, um um rabisco, num papel legal, aquilo pode se transformar numa obra de arte sua. Ter um cuidado nas suas coisas, desde o começo. Desde o primeiro momento que você sentir
nuvem de criatividade, sabe? E aí você vai percebendo que você vai ter bastante coisa, vai pondo numa pastinha, moldura algumas coisas, que moldura é super caro, mas às vezes emoldura uma coisa ou outra. Faz foto daquilo, ambienta. Com certeza num cantinho da sua casa você vai ter um vasinho, uma luz legal. E, vai divulgando seu trabalho de uma maneira carinhosa, sabe? Você só vai conseguir vender se você achar que você tem um trampo legal, né? Então a pessoa vai perceber. Em relação ao valor do trabalho, como precificar, como sentir, aquele papo que a gente estava tendo, né? De tipo, como sentir que você pode cobrar mais, cobrar menos, o quanto o trabalho vale a pena para você ou não, essas medidas, essas variáveis, assim, como que você pensa elas? É importante isso, porque é muito difícil você começar uma trajetória artística e precificar seu trabalho. Sim. Porque eu percebo que para precificar, você tem tantas delicadezas, é tão orgânico, uma coisa que é tão matemática, né, que você fica perdido. Você tem que levar em consideração tanta coisa que eu acho que quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir entender quais são essas coisas, né? Então, por exemplo, você faz um mural imagina que você vai fazer um mural desse tamanho, de 1 metro por 1,5, um exemplo, né? Só que esse muralzinho, ele fica lá em cima, num mezanino que não dá pra subir, entendeu? O tamanho, lógico, o tamanho da parede, você vai ter uma leve noção. Tem gente que precifica por metro quadrado, tem gente que precifica por diária. Então você pensa assim, quanto que eu acho confortável e justo por dia eu receber, né? Você pensa num valor, aí você vê, esse mural eu vou levar 2 dias, né? Uhum. Só que chega uma hora, no momento do seu trabalho, que você consegue resolver um mural de 3 dias em 2. Você tem que continuar com o pensamento de 3 dias, né? Porque você só conseguiu fazer em 2 porque você trabalhou um monte, existe um monte de experiência, os assistentes também. Eu tenho uma história de quando a gente se conheceu. A gente se conheceu no Arte Rua em 2015 e tinha, 30 artistas, 40 artistas. Foi muito lá. legal, foi muito legal. Da hora. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Que é lindo. E tinha, 30 artistas, a maioria homens, 95% homens, e foi você que subiu na caixa d'água. Sim! A caixa d'água que legal que você vai falar isso, gente! Prestem atenção! Não, essa história é incrível, porque, tinha gente de todos os estilos, todo mundo, a galera que escala pra pintar de fato, e foi você que subiu lá, precisa ser muito mulher pra transitar no meio dessa galera que é um movimento de homens, mais ou menos feito pra homens, por homens, Sim, eu acho que, na verdade, com aqueles monstros maravilhosos que estavam lá com a gente naquele evento, eu acho que eles estavam esperando o momento certo pra terminar o trampo, ir lá e fazer. Mas eu sou muito ansiosa e eu sou muito competitiva. Eu sou muito competitiva. E aí a Ariana tem essa história. Eu fui lá atrás, era um galpão gigante, você lembra disso, e aí eu, não perguntei. Porque se a gente pergunta, a gente recebe uma resposta não, né? Então eu mais falei, fácil. Melhor eu não perguntar. E aí eu fui lá atrás, era uma caixa d'água muito alta, essas bem legais, meio de filme, assim. Sim. E eu subi de um jeito desajeitado, porque pra você chegar na caixa d'água, o começo da escadinha, ele já era alto. Sim. E tinha uns lixos, caixa, e tava chuviscando. Aí eu coloquei os sprays na bolsa e aí fui subindo. E aí, o ferrinho muito fininho, assim. E era meio enferrujado, tinha uma cara que ia cair aquele negócio. Total. O pé, sabe, o pé ficava no ferrinho, o meio do pé começou a fritar. Não. E aí eu comecei a me concentrar. Eu cheguei no meio da escadinha e falei, nem fudendo que eu vou mais. Eu não vou nem pra cima e nem pra baixo. Travou. Travei. Aí fui olhando pra cima assim, não olhei pra baixo. Quando eu chego lá na caixa d'água, era um parapeito mó pequenininho. Sim. E tinha um batente de 60 centímetros, né? Bom pra tropeçar e cair. Assim. Bom pra tropeçar. Na altura certinha do joelho vai cair pra trás. Sim, eu fiz um vídeo lá, uma selfie. Ah, eu quero. E o vídeo tá engraçado. Sim. E aí eu comecei a fazer a misunhoca, né? Eu usei o braço que eu nem tinha pra fazer. Sim.
E aí eu fiz as faixas e tal, e pega spray, e faz de branco, e pega o preto, e tipo, olhando pra lá e não querendo olhar. Aí eu, caralho, a bochecha dela é rosa e eu não trouxe spray rosa. Puta, não acredito, e chuviscando. E a caixa d'água era enferrujada. Aí eu imaginei um raio já. Eu falei, eu com filho, mãe aqui, o que eu tô fazendo nesse lugar? O que eu tô fazendo com a minha vida? Aí no fundo da minha bolsinha tinha uma posca de ponta fina. Não. Rosa. Você fez as bochechas? Fiquei 3 horas fazendo a bochecha. Chegou uma hora que já não, foda-se que tava alto. Eu fiquei lá, tipo canetinha assim, sabe? Aí descer é bem melhor. Cheguei lá embaixo com a perna trêmula, chorei. Mas eu antes de eu chorar, eu fui até o galpão e gritei bem alto que eu fiz um grafite na caixa d'água. Aí todo mundo, não, mentira, era eu que ia fazer. No dia seguinte, lotado de grafite. Sim. No Rio de Janeiro, caixa d'água, Porto e Mizunhoca. Vou descer, que tá chuviscando, mas é um sonho realizado. O que seus filhos acham de ter uma mãe artista? Como que é essa relação deles? Então, muito legal você perguntar, porque assim, beijo pra vocês, meus filhos. Eu acho que eles começaram a valorizar agora, depois de grande, né? Porque eles começaram a entender que as pessoas valorizam. Quando você nasce no meio daquilo, você entende que aquilo faz parte da vida, talvez. Não tenha, nossa, minha mãe, sabe? Eu percebo isso agora. Mas eu também acho que eu fui muito exigente, muito brava também. Eu era uma mãe muito brava. E eu tinha aquilo como meu trabalho e não deixava eles participarem muito daquilo. Eu acho que eu tinha tanto zelo e tanto medo também, sabe? Que eu não queria misturar família com coisas. Então, às vezes, até numa exposição, eles iam e eu já falava, deu a hora, né? Agora vai pra casa, ou com a minha irmã, com alguém. Eu separava bastante. Então, eu acho que demorou pra eles entenderem e admirarem, assim como eu também não dei muita abertura. Mas eu acho que depois de um certo tempo, eu comecei a misturar e eles começaram a entender. Hoje, eles adoram, assim. Principalmente quando eu pintei a tal caixa d'água, que eu vi que eles repostaram. O meu filho do meio repostou e ficou super orgulhoso. Eu falei, que bonitinho. Mas eu acho que o orgulho deles também, por perceberem, também me alimentou e me incentivou a abrir mais, entendeu? Só que assim, eu confesso que quando eu vou pintar um mural e chamo eles pra irem comigo, eles ficam tipo, ai, que saco. Sim. Mas eu Nada acho vou que fazer. mas é uma ilusão achar que acompanhar alguém numa pintura é super divertido. Puta, é um saco. É o dia inteiro, sol na cabeça. O dia inteiro sol na cabeça. E a arte, ela só começa a tomar forma depois dos, nos últimos 10 minutos, Sim. né? Gente, que papo maravilhoso. Érica, muito obrigado por ter Eu que vindo agradeço aqui. Vocês, eu sou fã de vocês também. A gente é super fã. Você foi um dos primeiros nomes que veio na nossa cabeça quando a gente pensou em fazer entrevista com artistas, porque a gente gosta muito, a gente acompanha há bastante tempo. E incrível, obrigado. Obrigada eu, também adorei. E vocês vão lá no Mizu, é @EricaMizu. Tem o merchan também da banda. Tcharam! Não foi de propósito, mas... Theo Mizu e Banda. Theo Mizu e Banda, galera, sigam. Sigam, incrível. Ele é busker, né? Ele toca em vários lugares, já tocou em vários lugares do mundo. Que legal. E aí é isso. Muito bom. Muito bom. Vai estar tudo aqui, ó. Os links. Vai estar aqui, tudo aqui. A gente tá regravando esse tchau e eu tô de meia, gente. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijo. Beijo, Carol. Que Beijo. tá ali, ó. Obrigada, Mizu. Beijo, Carol. Tchau. Tchau.